Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Resenha Cripto. Hoje eu tô de host, sempre que eu tô de host dá problema, então eu espero que não dê problema dessa vez. O Danilo tá viajando, então a gente não tem ele de host, mas a gente tá com uma equipe muito boa, com um time muito bom aqui. A gente tá com o Carlos e com o Léo, sejam muito bem-vindos, rapaziada. O Carlos, primeira vez que tá aqui com o podcast presencial desde 2020. Porra, nem lembro como é que é fazer podcast, fazer isso aqui, mas vamos ver se vai sair coisa boa aí. Exatamente. Como a gente está numa semana bem agitada do contexto macro, recessão, eleição, corte de juros, um monte de coisa, nada melhor do que nosso especialista em macro para vir e falar sobre isso com vocês. Você deve estar se perguntando, Gabriel, esse podcast é ao vivo? Na verdade, você não deve estar se perguntando, porque sempre é ao vivo, mas hoje não é ao vivo. Hoje, por conflitos de agenda, a gente está fazendo gravado, colocando ao vivo às 6h30 da sexta-feira, mas a gente gravou um pouquinho mais cedo. Mas para não perder a participação de vocês, que é primordial aqui na live, eu, o Léo, a gente abriu caixinhas de perguntas no nosso Instagram, a gente pegou perguntas de vocês, que vocês têm sobre esse momento de cripto, separamos aqui para a live e vamos fazer quase como se fosse um debate cripto aqui, né? Cada um jogando uma dúvida para outro, já que a gente está no clima de debate, né? Só não vale cadeirada, beleza? Último recadinho antes da gente começar a live, pessoal. Nos dias 9, 10 e 11 de outubro, vou fazer 3 aulas gratuitas. O Léo fez a deles, que ficaram sensacional. Quem perdeu, com certeza tá arrependido. Agora eu vou fazer as minhas aulas voltadas para preparar uma carteira de investimento, uma carteira de cripto para esse ciclo de alta. Venho recebendo muitas dúvidas de todos vocês. Eu acho que a palavra que eu mais ouvi ao longo dessas últimas semanas, desses últimos meses é 10x. Todo mundo perguntando se dá para fazer 10x ainda, achando que esse ciclo não vai ser como esperado, que não vai ter out-season. Um sentimento muito grande de ceticismo e o pessoal não sabendo muito bem como se posicionar nesse momento de mercado. Resolvi, então, preparar 3 aulas para mostrar que, cara, eu acho que ainda dá para fazer 10x, mas mostrar exatamente como que você tem que se preparar e se posicionar para isso. Quando comprar as criptos, quando vender, então vou montar junto com vocês uma estratégia de realização de lucro. Quais criptos comprar? Gabriel, eu devo comprar uma cripto mais consolidada ou uma geminha? Eu vou mostrar exatamente como escolher entre cada uma delas, quanto comprar em cada uma delas. Eu compro 10% nessa cripto, 5% ou 1%. Eu vou mostrar a metodologia que eu criei para chegar nessa conclusão. E na última aula, que é a melhor de todas, a gente vai montar uma carteira na prática. Você vai sair com uma carteira de cripto pronta para ganhar muito dinheiro no ciclo de alta. Então, cara, botei, eu acho, o conhecimento tanto meu quanto do nosso time aqui de 5 anos em cripto. Eu, o Léo, que entrou agora, o Carlos está há bastante tempo no time, o Igor, o Kiff, o Gui, cara, tem analista pra caramba lá dentro da Mercúrios. A gente pegou todo o nosso conhecimento e colocamos em 3 aulas, 100% gratuitas. Então, de verdade, eu garanto que vocês vão gostar das aulas. Se vocês não gostarem, vocês perderam 3 horas da vida de vocês, não vai fazer tanta diferença assim. Então, ó, se inscrevam aqui no primeiro link da descrição, só clicar, se inscrever, vocês vão cair no grupo de WhatsApp também, em que eu sempre atualizo sobre tudo da aula. Beleza? Comentário rápido, parei de comentários e vou puxar já a primeira dúvida. Pode ser? Pode ser. Fechado. Tô demais. feliz de estar aqui, hein? Faz tempo que eu não faço Eu tô feliz de você estar aqui também, cara. É, legal. Senti falta de você nos podcasts, cara. Eu acho que o Carlos, ele é o cara mais podcaster possível. É? Tentando. Ou então todo mundo é muito ruim, né? Aí eu dou uma puxada aí. Exatamente. Você se destaca pelo menos pior, né? Mas eu não acho que é o caso, não. Carlos, eu queria começar com você, cara. Eu recebi uma dúvida, a primeira dúvida que eu recebi quando eu abri a caixinha de perguntas, todo mundo perguntando sobre isso. O Powell cortou os juros em 0,50% para esconder uma recessão. Você consegue dar uma contextualizada para a gente de qual que é a relação entre recessão e corte de juros? Qual que é a relação entre recessão, corte de juros e mercado cripto? E por que o povo está achando que o Powell está tentando esconder uma recessão? E se a gente deve ter ou não uma recessão dentro do mercado cripto. Eu sei que você fez um vídeo sobre desinversão de curva de juros recentemente, que está acompanhando muito esse cenário macro. Então, consegue dar essa contextualização para todo mundo? Porque eu acho que todo mundo está se perguntando isso, principalmente agora, nesse momento de mercado. Então, qual que é o grande lance, na verdade? Corte de juros normalmente acontece junto com queda no mercado financeiro. Não é porque o corte de juros causa a queda no mercado. Não é porque você pensa, pô, o cara tá cortando juros sem algum motivo, né? Ele não fez esse negócio que atua. E normalmente, quando você corta os juros, é porque você tem que estabilizar um pouco a situação da economia e fornecer liquidez para evitar uma quebra generalizada. Então,
não é tanto pelo corte de juros em si, é mais a questão de, porra, se esse cara tá cortando juros, ele deve saber de alguma coisa que eu não sei, o negócio já tá pegando fogo, já tá começando a ter quebradeira, os traders estão meio maluco ali, então eu vou cortar juros por conta disso. Então essa que é a relação. Normalmente, quando o cara, ele tá... Pô, você vê um monte de bombeiro indo lá pra uma casa, a casa não tá pegando fogo, mas os caras estão abrindo hidrante, estão colocando a mangueira ali, tá todo mundo preparando o negócio. Fala, pô, deve ter algum incêndio que eu não tô vendo. Então é mais ou menos isso, né? Por isso que corte de juros normalmente está relacionado com recessão, com quebra nos mercados. E, naturalmente, se esse fosse o caso, cripto iria cair, né? Pelo menos é a tendência, né? Principalmente quando a gente fala de altcoins e tal, a ideia seria essa. Agora, qual que foi interessante desse corte de juros aí? A gente passou por um período muito longo, né? Desde 2020, que a gente não tem esses cortes de juros aí por parte do Fed. Quando eles cortaram foi na pandemia, só que a pandemia é um incêndio que tá todo mundo vendo, né? E aí, qual que é o lance agora? Você tá fazendo os cortes de juros depois de um grande período que ficou com os juros em alta. Todo mundo esperava que acontecesse uma recessão em 2023, estava todo mundo apostando nisso. Quando você coloca os juros muito elevados, você desestimula a atividade econômica, e a gente estava com uma inflação muito elevada. A inflação que veio por vários motivos, né? Mas principalmente todos aqueles estímulos que foram feitos durante a pandemia. E os instrumentos hoje, né, modelos econométricos que os economistas usam, eles são como se fossem bússolas que estão descalibradas, entendeu? Porque a gente passou por um momento muito sui generis, assim, em termos de questão macroeconômica. Por exemplo, a gente teve inflação não só porque você jogou uma quantidade enorme de dinheiro no mercado, mas você teve os cortes de cadeias produtivas durante a pandemia. Você não consegue enviar um produto, você tem que mudar uma fábrica de um lado para o outro. Isso veio junto com a guerra na Ucrânia, com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que também explodiu o número de tarifas. Então, acaba que você não sabe se essa inflação foi motivada simplesmente por você ter colocado muito dinheiro na economia, ou se você também teve uma inflação que foi ocasionada pelo lado da diminuição na oferta. Então agora você tem um lag, né? A inflação ela tá sendo vencida, né? A inflação tá diminuindo, só que você fala, porra, será que essa inflação ela só tá caindo porque eu aumentei muito a taxa de juros? Ou será que eu posso ter aumentado a taxa de juros além da conta para uma inflação que não era só por conta de efeitos de política monetária, mas era também por outros motivos que estavam ali rodeando essa questão de quebras de cadeias produtivas, né? Enfim. E aí o que está acontecendo agora, o medo do mercado é justamente isso. Pô, será que mais uma vez o Fed ele foi além da conta, ele esperou demais, ele ficou dando muita importância para a inflação, e aí ele deu menos importância para o mercado de trabalho, e aí agora pode ser que a gente veja uma quebra, alguma coisa assim. Eu acho que foi meio estranho, né, esse corte de 0,5, e a maior parte do mercado não esperava isso. Muito? A maior parte do mercado esperava que seria um corte de 0,25. Aí, poucos dias, durante o final de semana, né, poucos dias antes, a gente teve essa aposta mudando, provavelmente por conta de conversas internas. Tiveram duas notícias. Uma notícia que foi de um cara que era ex-membro do FONC, porque durante um período anterior ali de uma semana, ninguém que é do FONC pode fazer entrevista. A gente teve também uma matéria que foi feita por um jornalista, comentarista econômico, e os dois falavam que o corte deveria ser de 0,5. E aí as apostas começaram a mudar, entendeu? E aí foi muito próximo ali. Porque qual que é a questão? Porra, tá com uma taxa de juros ali que tava fica rodeando ali entre 5,25% e 5%. E aí você faz um corte que ao invés de ser de 0,25, você faz um corte de 0,5. Isso daí não vai fazer uma grande diferença. Pelo menos no curto prazo. Não vai fazer uma diferença no hoje. Qual que é a grande questão? São duas, na verdade. Primeiro, por que você está fazendo um corte maior do que o esperado se você já estava certo antes? Porque se você quer manter sua autoridade, pô, eu sou um cara que eu estudei pra caramba. Como se fosse uma revisão de uma posição muito agressiva, né? Tipo, eu estudei pra caramba, eu tenho convicção no que eu acredito. Eu não vou mudar de ideia toda semana, entendeu? Então você vai mudando de ideia aos poucos. Também virar totalmente. Né? Exato, você vai ter que mudar de ideia aos poucos, você está analisando ali os dados. Você fazer qualquer movimento que é brusco, passa um pouco dessa impressão, porra, tá meio esquisito isso, o que tá acontecendo aí e tal. E a segunda questão é que isso aumenta as expectativas para cortes de juros futuros agora. Entendeu? Então, isso também muda essa expectativa. Até porque a projeção que eles já divulgaram é de mais 0,50% de corte até o final do ano. Exato. Então não é só 0,5% de corte agora, é mais 0,5% de corte até dezembro. Então é esse que é o negócio meio estranho, entendeu? De ter sido feito um corte de 0,5. O mercado não esperava. A gente pode falar, mas os futuros indicavam que seria, mas foi faltando uma semana pro negócio, entendeu? Então isso é meio esquisito. E, assim,
tradicionalmente, né, historicamente, esses momentos eles antecedem recessões. Então, é um negócio que a gente não pode descartar. Tem vários dados do mercado de trabalho que têm que ser acompanhados para isso. Um em específico que está mais anômalo é o número de pedidos iniciais por seguro-desemprego, que continua muito baixo. Então, outros já indicam que a gente poderia estar caminhando para uma recessão. O número de... a taxa de desemprego, por exemplo, ela pela Sim Rule lá, né, que ficou famosa, a ex-economista do Fed lá, que fez o indicador que se a taxa de desemprego, se a média móvel de 3 meses da taxa de desemprego fica 0,5% acima do fundo dos últimos 12 meses, isso em todos os cenários que ocorreram na história indicou que uma recessão já tinha começado há alguns meses, com exceção de um em que a recessão começou tipo uns 2 meses depois. Então assim, isso aí já tinha sido ativado quando a gente olha o histórico da taxa de desemprego. É um indicador que mostra assim, a taxa de desemprego tá subindo e normalmente isso significa recessão. Exato, subiu muito, é como se fosse a galera lá do horóscopo de homem, que é a análise técnica, né? Passou ali do... Média móvel 200 dias. Passou daqui, já era, vai descer o morro. Então é mais ou menos isso. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego continuam baixos e a atividade econômica, o varejo, por exemplo, saíram dados de varejo, continua muito aquecido, de maneira que não seria de se esperar caso viesse uma recessão, mas foram poucas exceções históricas em que a recessão não aconteceu, né? Então, o principal é olhar para esses dados ainda anômalos do mercado de trabalho e para a economia propriamente, né? Varejo continua aquecido, previsão de PIB continua de crescimento, entendeu? Um PIB positivo. Então, tudo isso continua positivo. A questão é saber até quando que esse cenário pode permanecer ou se ele pode desgringolar como ocorreu em períodos históricos anteriores. Para cripto, como que isso afeta diretamente? Não só futuramente. Uma coisa que chamou bastante atenção que você falou no começo foi normalmente a questão do corte de juros vem junto com uma crise, vem junto com quedas do mercado. No mercado cripto a gente tem uma expectativa diferente, né? Cara, quero que corte de juros logo para o mercado se recuperar. Então. Mas esse corte de juros ele pode vir atrelado a uma recessão. Como é que você vê cripto no meio desse cenário? Possível recessão, corte de juros, tanto no médio quanto no curto, que eu vou dizer até o final do ano, até o final de 2024, que é esse cenário de curto prazo, que a gente vai ter 2 cortes de juros e ainda tem esse cenário de recessão, e também no longo prazo, pensando num horizonte lá para 2025. Como que cripto, teoricamente, se encaixa dentro de todo esse cenário? E é difícil de falar, porque a gente nunca teve esse momento dentro de cripto. Um momento de queda de juros muito grande. No máximo, né, a gente só teve 2020. Que foi, só foi o único. Mas um ambiente de injeção de liquidez na economia muito diferente. Então, o que a gente está vivendo em cripto nunca aconteceu. Como que você vê cripto reagindo a tudo isso? Não precisa fazer uma projeção, mas como, em tese, mercados de risco, um mercado como cripto deveria reagir a um momento Então, a última vez mesmo, assim, mais parecida foi a crise de 2008, né? Que a gente teve um corte emergencial e cripto foi criado em 2009 com Bitcoin, né? Então, foi cripto inteiro cresceu durante um experimento monetário inédito na história da humanidade. Então, é um negócio meio esquisito, assim, da gente pegar e comparar com ciclos anteriores. Mas dá para ter uma noção. A Bloomberg Economics, ela soltou uma matéria, foi ontem, que eu tava lendo hoje. Eles fizeram, na verdade, no radar deles de mercado, um gráfico que comparava as alocações em ações de inteligência artificial de investidores que acreditavam no hard landing e de investidores que acreditavam no soft landing. E para surpresa... O que é o hard landing e o soft landing, para o pessoal entender? É uma grande questão. A gente vai caminhar agora, muito provavelmente, para uma desaceleração da economia. Se essa desaceleração ela acontece de maneira muito brusca, ao ponto de causar uma recessão, é o que eles chamam de hard landing, que é um avião batendo na pista. Enquanto que o soft landing seria um pouso suave, que é você desacelerar, conseguir vencer a inflação, mas sem uma grande crise econômica. E nos momentos que isso aconteceu historicamente, se for pegar da crise de 1929 para cá, isso aconteceu 3 vezes, o soft landing, que foi o Fed conseguiu subir os juros, conseguiu cortar os juros e não aconteceu uma recessão. Foi em 1966, 1984 e 1995. Sem a pancada, né? Foram 3 vezes. Você subiu os juros, igual aconteceu agora, que vem acontecendo desde que a inflação disparou, então ali desde 2022, né? Então você começou a subir os juros, conseguiu cortar os juros e não aconteceu uma recessão. Foram só esses 3 vezes na história da economia recente americana, né? Porque antes, aí se eu voltar, antes de 1913 nem existia Fed, então assim, tem depende de pegar 10 séculos, assim, mas são esses 3 eventos. Diga-se de passagem, só em um deles que a gente teve a inversão da curva de juros, igual tá acontecendo hoje. Então, deu ruim. Não deu ruim. Então, 1966,
1984, 1995, 3 vezes que aconteceu o corte de juros e que aconteceu o soft landing. Porém, se a gente fosse filtrar o que aconteceu em inversão da curva de juros, 84 e 95 não teve inversão. Então a gente só tem uma exceção histórica. E hoje aconteceu a inversão de juros. Traduzindo tudo isso que a gente falou, tá acontecendo um monte de coisa, um monte de fator econômico que todas as últimas vezes na história que aconteceu deu merda. É basicamente isso. E aí, por que eu falei da inteligência artificial? Porque investidores que estão tomando mais risco, que é uma coisa análoga com cripto, eles tomam mais risco quando eles acreditam que a gente vai ter um soft landing. Então você comparou, investidores que acreditam em soft landing, quantos de vocês investem em ações de IA? Investidores que acreditam em recessão. Mais, né? Quantos que acreditam... Exato. Esses aqui que acreditam que não vai ter uma grande crise econômica investem menos em ações de alto risco. E cripto tem uma grande correlação com o Nasdaq e tal, né? E tudo mais. Então, assim, o grande reflexo, na verdade, é o seguinte. Teoricamente, se a gente tivesse uma bola de cristal aqui e soubesse se vai acontecer uma recessão, a gente pesaria menos a mão em altcoins, ficaria muito mais em Bitcoin ou em caixa. Talvez até sairia de exato. E se a nossa bola de cristal falasse que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 1966, então a gente, cara, pode pesar a mão em altcoins, porque a gente vai ter um corte de juros, não vai ter crise, vai entrar liquidez de volta no mercado. E o que a sua bola de cristal diz, cara? Não tenho. Não são de cristal. Mas, cara, é basicamente isso. Então, para cenário de cripto, é isso, entendeu? A gente tem meio que uma bifurcação. A grande questão é você saber a liquidez que você tem, né? Para você, caso venha o cenário de recessão, você vai estar confortável com isso? Você está apostando sua casa em cripto? Tipo assim, você precisa de liquidez ao longo dos próximos 24 meses? Se sim, cara, talvez tenha que pesar um pouco menos a mão. Agora, por outro lado, caso a gente escape disso, e aí, de novo, a maior parte do mercado hoje acredita que a gente vai escapar, né? Embora a curva de juros, ela não indica isso, mas a gente tem N outros indicadores que o mercado olha e que eles acreditam que não vai ter uma recessão. Nesse caso, seria um cenário positivo. Entendeu? Então a gente teria um corte de juros e teria entrada de liquidez. Então é um desses momentos de ponto de inflexão no ciclo econômico, né? Nesses ciclos que no mercado financeiro tradicional duram em média 8 anos, né? Mas em cripto agora a gente está vendo essa colisão de ciclos de mercado de cripto com ciclos de mercado tradicional, pela primeira vez na história. Então assim, é um momento muito sui generis, igual eu tava falando, porque, cara, é meio foda eu chegar aqui pra vocês e falar, pode cair pra caralho, pode subir pra caralho, a gente tá nesse momento. Fazer o quê? O que você pode fazer como investidor? Cara. Então. O que vai ser difícil é ficar flat. O que você pode... Exato. O que você pode fazer como investidor? É você avaliar, cara, se cair muito, eu estou preparado pra assumir essa queda? Se sim, ok, então aí você já se livrou do primeiro problema, entendeu? Não tá correndo risco de ruína. E ter uma parte do seu portfólio que é compatível com a sua capacidade de tomar de risco para poder aproveitar o cenário caso suba. Óbvio, seria muito mais fácil eu vir aqui e falar, vai subir ou vai cair, mas a gente tá no momento em que o mercado tá confuso. Você não quer contar, disso, fala, velho. Não quero. Cara, te dar uma dúvida, mais uma provocação dentro de toda essa resposta que você falou, que basicamente foi uma aula de tudo que tá acontecendo, uma visualização muito boa de todo o cenário macro. A gente tem um cenário de que, eu vejo boa parte do mercado cripto se agarrando e acreditando nisso. 2025, a gente tem uma recessão na economia americana, a gente tem um movimento de corte de juros muito grande e injeção de liquidez muito grande nos mercados para tentar frear essa recessão. E cripto acaba se beneficiando porque ele acaba entrando dentro da visão dos investidores como um ativo de risco, com queda de juros, entrada de liquidez, todo mundo vai procurar ativos de risco, a economia americana vai estar em recessão, bolsa nos Estados Unidos vai estar desgringolando, porque muito provavelmente o resultado de grandes empresas, tirando Big Techs, imagino, vai estar muito pior. Vai estar tendo, cara, compressão de margem, queda de margem de lucro. E aí o investidor vai olhar e vai falar, cara, vou buscar um ativo de risco descorrelacionado. A liquidez migra um pouco para cripto, migram bastante para cripto. Algo parecido com o que foi o cenário final de 2020, começo de 2021, que foi quando a gente teve aquela explosão, a primeira explosão do último ciclo de cripto. Você vê esse cenário sendo possível, tendo um ambiente em que cripto acaba se beneficiando de todo esse caos? Só complementando, isso casando junto com a possibilidade de a gente ter cada vez mais acesso aos institucionais para poder investir em cripto, né? Então também tem essa soma aí junto nessa conta. Se tiver uma recessão, uma grande crise econômica, crise de liquidez, quebra bancária, crash na bolsa e tudo mais, cara, eu acho que a chance é 99% de altcoins caírem. Assim. Não consigo ver é muito difícil acreditar, porque pelo histórico que a gente tem,
Quando você tem crise de liquidez, altcoin normalmente cai, né? Quando você tem um mercado mais cético, com tomada de risco, altcoin tende a cair. Então essa é a primeira coisa. Eu acho que muito provavelmente, se isso acontecesse, seria o momento de você tentar comprar no fundo, entendeu? Muito provavelmente. Bitcoin, eu não sei. Eu acho que a chance maior é de que o Bitcoin também caísse, porque hoje ele se comporta como ativo de risco, mas eu acho que vai ter algum momento na história da humanidade que, se o Bitcoin ele continua caminhando para se tornar uma reserva de valor, em alguma crise ele pode crescer. Eu não sei se esse momento vai ser hoje, talvez ainda seja muito incipiente, mas eu acho que para o estabelecimento de uma reserva de valor, normalmente quando a gente olha os períodos de ordens monetárias que já existiram ao longo da história da humanidade, ou de estabelecimentos de ativos como reservas de valor, se você tem uma crise de confiança em uma reserva de valor, você pode abrir um caminho para uma migração para uma outra reserva. Então, se o Bitcoin ele continuar no caminho para se tornar uma reserva de valor, talvez em alguma crise vai ser a crise definidora em que o Bitcoin vai crescer de preço ao invés de cair durante a crise. Mas eu não sei se dá, acho que não dá para falar se vai ser nessa, se vai ser na próxima. A chance é sempre maior de que, caso ocorra uma crise de liquidez, o Bitcoin caia. Tudo despenque junto, né? Até que chegue algum momento que, se o Bitcoin ele conseguir vencer os seus desafios e conseguir se tornar uma reserva de valor, talvez aconteça alguma crise específica em algum momento nas próximas décadas, em que naquela crise o Bitcoin ele vai ganhar espaço como reserva de valor. Ele vai ser o fly for quality. Então, exato. Novamente, com a condição de que ele consiga se estabelecer como uma reserva de valor. Algo parecido que é o price action do ouro hoje, né? Exato. Isso mesmo. Agora, não dá para saber quando. O ouro, por exemplo, durante décadas perdeu valor, entendeu? Porque que ele não conseguia acruar juros e você tinha o dólar que era tipo um ouro com juros, né? Então, e aí depois teve a quebra do padrão de Bretton Woods, e aí o ouro ele continuou lateralizando ou caindo por um bom tempo. Então, assim, não tem como falar se vai ser nessa crise que o Bitcoin vai se estabelecer. Eu acho que em algum momento, se o Bitcoin continuar no caminho que ele está hoje, ser adotado por institucionais, ser adotado por pequenas nações, depois grandes nações, acho que vai ter alguma crise definidora, uma crise de liquidez, e aí, nesse momento de busca por um ativo seguro, o Bitcoin pode se destacar, mas não dá para saber se vai ser nesse ciclo de negócios, né, de 8 anos, se vai ser no próximo, se vai ser no outro, entendeu? Então, a aposta sempre, a probabilidade maior seria de que ele caísse, mas, cara, você não sabe quando que o Bitcoin vai se estabelecer com mais reserva de valor, caso seja esse o caso, e nesse cenário ele teria uma assimetria muito grande, entendeu? Pra você chegar e falar, vou tirar da carteira o Bitcoin. Pelo menos essa é a minha visão, entendeu? Perfeito, cara. E essa visão que você passou, ela tem bastante conexão com o que a gente comentou, acho que 2 episódios atrás, sobre a possibilidade desse ciclo de cripto ele ser diferente de qualquer outro ciclo. E eu digo até em questão de performance de preço, do ponto de vista de que tem aquele mantra, aquela regrinha, quase que todo mundo acredita no mercado, que o Bitcoin ele sobe 365 dias depois do halving, o halving ele sempre marca preço dessa forma, é 1 ano de queda, 3 anos de alta, e eu até fiz um stories, uma análise no Instagram, falando sobre a possibilidade do Bitcoin estar explodindo em 2026. Cara, isso bugou a mente da audiência. Tipo assim, todo mundo, não, mas 2026 não é o ano de queda? Tipo, como assim 2026 é o ano de queda? Onde tá escrito isso? Não, é porque subiu em 2023, subiu em 2024, vai subir. É uma conta automática. Vai subir em 2025 e cair em 2026, velho. Sempre aconteceu assim. O sempre é um horizonte de 10 anos atrás, tipo, um horizonte minúsculo de tempo. Eu gosto dessa visão de, cara, vamos trabalhar com casos de que o mercado pode cair em 2025, o Bitcoin pode cair em 2025, você tá preparado pra isso? Você vai sobreviver? E realmente, se isso acontecer, eu acho que vai ser bom pro mercado do ponto de vista educativo. Todo mundo vai olhar e vai falar, beleza, eu não entendo nada de cripto. Porque o que o pessoal entende de cripto é ciclo de 4 anos. Halving. Essa é a lógica que o pessoal tem de cripto do ponto de vista de preço. Se isso acontecer, eu acho que vai ser legal que 90% do mercado deveria olhar para si mesmo e falar, eu não entendo nada de cripto, e também vai dar uma bela de uma limpada no mercado, né? Se o mercado cair até final de 2025, acho que 90% das pessoas que estão assistindo a gente agora muito provavelmente não vão estar no mercado mais. Não façam isso, galera. Não façam isso. Não desistam, rapaziada. Mas é isso. Charles, muito boa a pergunta, cara. A resposta. Mas, por exemplo, em 2021, com aquela queda muito... Não, 2022, com a queda que teve, a gente quebrou uma das regras que antes o pessoal estabelecia, que é o fundo de um ciclo seguinte nunca fica abaixo do topo do ciclo anterior. E a gente ficou com o Bitcoin abaixo do que ele estava lá no topo do ciclo de 2017 e 2018. 21 mil dólares. O Bitcoin buscou os 15 mil dólares. Então, é sempre assim, cara. Pra mim, esse negócio de regra do halving racionalmente não faz sentido. Aliás, é bem provável que o halving, ele aconteceu, de fato... com a movimentação de preço parecida, e talvez no começo tivesse alguma correlação,
mas depois não existia Eu uma acredito correlação. que tinha bastante, porque o efeito oferta-demanda do halving em cripto no primeiro e no Ele era segundo ciclo, impactante, ele né? foi muito impactante. É. E era um E a- mercado de média que ficava no computador. E a que dominância faz- do Bitcoin era 99%. Era um mercado carente de Irracional. dados para poder se movimentar. Esse era um dado muito importante para poder se movimentar, né? Perfeito. De a diminuição da oferta pela metade. Agora, talvez, a gente já começa a pensar até que talvez a eleição dos Estados Unidos seja mais relevante do que o halving na movimentação do preço de cripto, ou não? Eu acho que sim. É? Eu também acho que sim, cara. Também acho que sim. Vamos falar de eleição Bora. na próxima pergunta, porque mandaram de eleição também, eu quero ouvir sua opinião, Também Charles. quero. Mas eu já passo a bola pra você fazer alguma pergunta pra algum de nós dois aí. Se você quiser ver a lista de perguntas aí, ó, eu tenho até separado aqui pra você. Vou fazer uma pergunta. Se você quiser tirar Vou uma pergunta pensar. da sua cachola, você pode tirar aí também. Só para lembrar, as perguntas foram feitas pelo Instagram, pelo pessoal que a gente abriu caixinha. É isso, pessoal. Lembrando que essa live aqui, ela tá sendo gravada, tá? Se você tá falando no chat e triste porque a gente não puxou as dúvidas de vocês, eu peço desculpa. A live tá sendo gravada, a gente upou ela como ao vivo, mas para não perder a participação de vocês, a gente abriu caixinha de perguntas e separamos umas dúvidas aí Boa. pra gente interagir com vocês. Charles, o que você manda, cara? Porra, a pergunta que eu ia fazer, ela já tá aí, na verdade. Muito Mas é sobre Ethereum. Eu quero saber o que você acha de Ethereum, porque tá todo mundo reclamando que antes Ethereum era o negócio mais bonito que tinha, e agora Ethereum não vence do Bitcoin por nada no mundo, e Solana tá vencendo de Ethereum, venceu de Bitcoin também. Quero saber qual que é a perspectiva. Você viu lá o Vitalik dançando no token 249 lá? agora em Singapura lá, ele Uhum. dançando. E aí o cara sempre foi esquisitão, né? Só que quando o cara é muito esquisito, ele tá fazendo dinheiro, ele é prodígio, né? Quando ele fica esquisito e tá todo mundo perdendo dinheiro, o cara fica, pô, Ele é só só é esquisito esquisito, mesmo. Aí saiu o vídeo do Vitalik lá dançando, todo Caralho. mundo falando, porra, não acreditei nesse cara. Eu quero saber o que você acha de Ethereum, o que tá acontecendo com o Ethereum aí. O Cara, patinho muito feio. bom. agora. Eu acho que tá todo mundo... foi a primeira pergunta que eu recebi na caixinha de pergunta. Ether, o que você quer dizer de Ether? Cara, vamos lá. Parou de cair o Pix do Vitalik, né? A gente parou de falar bem do Ether. Não, brincadeiras à parte. É importante sempre deixar claro que a gente sempre tenta colocar dois jalecos. O jaleco usuário, falar do ponto de vista de produto, e o jaleco de investidor. Qual que é a separação entre esses dois jalecos? Primeiro é você tentar olhar para algum produto, para alguma cripto do ponto de vista de produto, de tecnologia, beleza, qual que é a minha opinião sobre o produto em relação aos concorrentes, em relação à tecnologia. E aí depois você veste o jaleco e fala como que isso se traduz a investimento. Os dois, eles estão completamente interligados. Porque se você não olhar, se você ignorar uma cripto, um ecossistema, uma blockchain do ponto de vista de produto e tecnologia, e só tiver com jaleco de investidor, você vai estar meio míope. E pode ser que você esteja vestindo um outro jaleco, que é o jaleco de torcedor. Que é o jaleco de comprei aquilo achando que era bom, deixei de acompanhar a tecnologia, deixei de acompanhar o produto, e agora eu só tô torcendo para que isso continue subindo. Que normalmente... Eu tô aqui de investidor, tô perdendo dinheiro. Eu tô aqui de usuário, não dá pra usar esse trem aqui. Aí agora eu vou ter do quê? É só de torcedor, né? Que sobra. Exatamente, tá mais ou menos assim a situação. Fazer uma contextualização antes, que é uma contextualização bem importante. A gente, cara, desde sempre investimos em Ether, tava, sei lá, 400, nem $400, abaixo de $100, imagino que $80 é o preço de entrada que a gente teve dentro da nossa carteira. Nossa. Em Ether, que foi uma das grandes apostas que a gente fez logo no começo, quando a gente começou as nossas carteiras de cripto lá atrás, dentro da Mercúrios. Durante um bom tempo, foi uma das maiores posições nossa, tá? Mas de um ano pra cá, final de 2023, deixou de ser, e a gente reduziu consideravelmente a nossa exposição dentro Antes do movimento, ecossistema. né? Antes do movimento, a gente teve essa sorte de não perder tanto dinheiro. Ether continua sendo uma posição grande dentro das nossas carteiras. Antes era muito maior, tá? Hoje, em vários momentos, a gente passou a ter Solana como uma posição maior do que Ether dentro das nossas carteiras, por exemplo. Então, deixou de ser algo que, cara, se o Ether decepcionar, se o Ether dar errado, se a Ethereum como um todo ficar nesse cenário que ela tá atualmente, isso não vai machucar tanto assim a nossa carteira, não vai machucar tanto assim o nosso portfólio. A gente, por sorte, mas também competência, né? A sorte, ela acaba sendo extremamente correlacionada com competência. A gente fez esse movimento no final do ano passado, diminuímos bem a posição, então a gente acabou se protegendo contra essa, vou dizer desvalorização do Ether, mas desvalorização do Ether comparado ao Bitcoin, comparado à Solana, porque boa parte da posição que a gente reduziu de Ether, a gente trocou por Bitcoin e por Solana, tá? Então, essa é a primeira contextualização que é importante, mas a gente ainda holda uma posição relevante dentro da nossa carteira em Ether. A gente ainda holda Ether, ainda acredita no ativo. Por quê? Por que a gente reduziu lá atrás? Por que a gente ainda acredita no ativo? Vamos contar um pouquinho dessa historinha, né? Desse storytelling, dessa timeline de um ano para cá. O Ether, a Ethereum como um todo, eles fizeram uma escolha
ao longo dos últimos anos de servir de uma camada B2B, que a gente chama, business to business. O business to business nada mais é do que eu estou aqui não para prestar uma tecnologia para os usuários, eu estou aqui para prestar uma tecnologia para outras empresas, servir de uma tecnologia para outras tecnologias. Empresa com empresa, né? Exatamente, que foi quando eles lançaram o roadmap deles, cerca de 24 meses, 2 anos atrás, de The Roll-Up Centric Roadmap. O roadmap voltado para as segundas camadas, voltado para os roll-ups. Que a grande ideia era, olha, a grande pegada aqui da Ethereum é ser uma camada uma blockchain extremamente segura para vocês armazenarem informações. Então, que a escalabilidade, taxas baratas, taxas rápidas, vão acontecer nas segundas camadas, usuários vão ficar na segunda camada transacionando, vão mandar as informações para cá e a gente vai armazenar essas informações com muita segurança aqui dentro da Ethereum. O cliente é outro, né? O cliente vira outro, o cliente vira a segunda camada. O cliente não vira nós. Eu deixei de ser um cliente da Ethereum. E a Ethereum deixa claro falando, cara, você quer transacionar na Ethereum, que chama mainnet, a camada base, beleza, você vai ter que estar disposto a pagar taxas caras, porque aqui o jogo é diferente. Aqui a gente tem os melhores validadores, aqui a gente tem muito staking, e aqui a rede ela funciona de forma muito cara e muito devagar, porque é para ser segura mesmo. Basicamente isso que eles falaram. Ótimo. Quando a gente olhou para isso, a gente falou, cara, interessante, porque você resolve o problema de escalabilidade, você cria um ecossistema de blockchains que vai crescer muito, e a Ethereum deixa de ser só Ethereum. A Ethereum começa a ser Optimus, começa a ser Arbitrum, começa a ser Polygon, começa a ser uma porrada de blockchain que irão gerar valor para Ethereum. Olhamos para esse movimento da Ethereum com muitos bons olhos. Falamos, legal, gostamos do que eles estão fazendo aqui. Mantivemos a tese, isso cerca de 2 anos atrás. E aí eles tiveram, em 2022, o Merge, um movimento extremamente relevante. A gente teve em 2021 a IP48, a 1499, esqueci, a IP que mudou completamente o tokenomics da Ethereum. Aí a gente teve, nesse ano, a 4844, e eu imagino que seja só de atualizações relevantes do ecossistema da Ethereum. Exato, então a gente teve algumas atualizações muito relevantes que posicionaram a Ethereum em termos de tecnologia, tokenomics, segurança e produto para o momento que ela está agora. Perfeito. Vamos ver como que tudo isso se desenvolveu e como que tudo isso saiu do papel e virou realidade. A grande realidade foi o seguinte, a Ethereum ela acertou em ser uma camada base muito, 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 muito segura, só que muito barata. Então hoje o que acontece? Os usuários e as aplicações, eles migraram para as segundas camadas. Hoje tem aplicação de DeFi, que acaba nem deployando, acaba nem sendo lançada na mainnet, já vai direto para a segunda camada. Você quer interagir com a aplicação, você nem consegue fazer isso dentro da Ethereum. Você já vai direto para uma segunda camada. Todos os usuários migraram para a segunda camada. Hoje você tem um fator de escalabilidade. O que é fator de escalabilidade? Quantas transações, qual que é a atividade econômica que acontece nas segundas camadas comparado a Ethereum. Um fator de escalabilidade já de próximo de 20 vezes. Tem 20 vezes mais atividade nas segundas camadas somadas do que dentro da Ethereum. O usuário usa as segundas camadas porque depois da API 4844, elas ficaram muito baratas. Então hoje a gente tem a Base em vários momentos com taxas muito mais baratas do que a Solana, por exemplo. Mais rápido e mais barato do que a Solana. Então você olha e fala, pô, deu tudo certo. O produto está muito bom. Segundas camadas estão baratas, estão com produtos muito bons, ecossistemas muito bons. Com usuários. Tem usuário, você consegue, cara, interagir. Deu certo, né? O plano deu certo. Você consegue interagir com qualquer aplicação, jogar joguinho, treinar meme coins, você consegue fazer tudo nas segundas camadas. Excelente, deu certo. Esse é o jaleco de usuário. Porra, como usuário, o ecossistema da Ethereum tá ótimo. Perfeito. Agora você coloca o jaleco de investidor e tenta entender como tudo isso tá afetando a tese de investimento. Qual que é o problema? Toda essa atividade acontece dentro das segundas camadas. Vamos pensar que você é uma lojinha dentro de um shopping. A Ethereum é o shopping e as segundas camadas são as lojas. Você tem que pagar um aluguel para a Ethereum. O aluguel da Ethereum está muito barato. Porque a Ethereum ela diminuiu muito o custo das segundas camadas mandarem informações para a Ethereum. Então as segundas camadas vão lá, transacionem aqui, façam suas transações, façam sua atividade econômica aqui dentro. Toda atividade econômica rola dentro das segundas camadas. Eles colocam dinheiro lá, as segundas camadas pegam de toda a receita que ela gera e ela transfere 1%, às vezes nem isso, 1% para Ethereum. Falei, Ethereum, tá aqui, ó, tive 100 milhões de receita esse mês, tô aqui, 1 milhãozinho para você. Porque mandar informações, armazenar todas essas taxas dentro da Ethereum tá muito barato pós-IP 4844. Isso é bom para o usuário e ruim para a empresa. Isso é bom para o usuário e ruim para a tese de investimento Ether.
que aconteceu? A mainnet, a camada base, ela tá como que chama? As traças. As traças, Sim, não sei muito bem o termo Com de dizer, poeira. mas tá. Exatamente, tá vazia, ninguém utiliza, a taxa de gas está extremamente baixa. Só que aí você fala, pô, então por que eu vou usar a segunda camada? Vou usar a Ethereum, porque a Ethereum tá barata. Mas a Ethereum tá barata, mas não tão barata quanto a segunda camada. Então ninguém usa. A atividade econômica dentro da camada base da Ethereum tá extremamente baixa. E isso faz com que até a tese lá de Ethereum deflacionária tenha ido por água abaixo, porque a grande... Não se gasta gás, grande né? Não tem mais atividade suficiente para ter a deflação. Para ter a deflação. A grande questão do tokenomics do Ether, que fazia ele ser tão valioso, era quanto mais atividade econômica você tem no Ethereum, uma proxy disso, parte dessa atividade econômica vai ser utilizada para queimar token. Então, quanto mais atividade, quanto mais Ethereum cresce, mais o token se torna escasso. Caraca, isso é melhor do que o Bitcoin. Genial. Que tokenomics genial. Só que a atividade econômica tá nas segundas camadas. Já era atividade econômica dentro da Ethereum. Então, o Ether ele voltou pro inflacionário. E o ecossistema, ele tá meio que... Tá todo mundo, os desenvolvedores, um olhando pro outro, falando, o que eu faço? E aí começou os desenvolvedores a falar, vamos fazer uma atualização, vamos agora focar em tornar a camada base mais escalável. Não é. O foco não é em transformar a camada base mais rápida, mais barata. O foco é deixar a camada base mais segura. Vocês escolheram isso 2 anos atrás. Agora vocês estão perdidos porque o token não tá subindo? Então, mas eu acho que isso aí é problema de accountability de cripto. Porque os incentivos eles não foram feitos da maneira correta e a gente está aprendendo como fazer isso na prática. E Ethereum, mesmo sendo a maior blockchain de contratos inteligentes do mercado, ainda não conseguiu uma resposta para isso. E os caras se ferraram por conta disso, de não ter accountability com o projeto, que é você ter uma responsabilidade atrelada àquele projeto e você tem mecanismos de você perder se aquele projeto dá errado e você ganha se aquele projeto dá certo. E isso tem que estar atrelado com a receita gerada pela Ethereum e com o token, que é um negócio que, enfim, em cripto de maneira geral ainda não é bem calibrado, não é bem desenhado, né? É igual, por que você não confia em nenhum político que o cara vai ser eleito? Porque ele não tem accountability, ele vai ficar lá 4 anos, se ele ferrar com o projeto, ele vai sair daqui a 4 anos, né? não vai ter se nada. Se o político tivesse que colocar grana em stake... O projeto, o político, ele tem incentivo para poder endividar mais o governo, então dele poder ter um superávit pro governo. Concordo se ele vai sair daqui a 4 100%. anos. Um desenvolvedor da Ethereum, há 2 anos atrás, os caras lá, o Protolambda, o Tim Bake, os caras, se eles voltassem há 2 anos atrás e eles tivessem um accountability com a receita do projeto bem feito, com equity, com negócio de token, com validação, bem que os caras lá, por exemplo, os caras da Arbitrum compraram lá a Prisma, a empresa de validação, mas é um negócio meio por fora, não é nada oficial relacionado aos desenvolvedores. Se eles tivessem isso há 2 anos atrás, uma accountability com o projeto, acho que eles nunca teriam feito o que eles fizeram com questão de segunda camada, porque os caras vão fazendo lá, pensando, aqui é o bem público da Ethereum e tal, não sei o que, vamos fazer a rede mais eficiente e tal. O incentivo financeiro que eles têm para fazer isso é todo quebrado, todo avacalhado, e os caras da segunda camada não têm essa mesma visão, os caras são os mercenários da desgrama lá, querendo ganhar dinheiro em cima dos caras, e estão ganhando dinheiro, e o dinheiro tá indo pro cara da segunda camada de maneira fragmentada, com fragmentação de liquidez, e não agrega valor pro token da Ethereum, porque o token da Ethereum é um token ali de uso, o cara que poderia estar ganhando dinheiro é o cara que faz a validação, que é quem de fato recebe a receita, o token só vai receber uma parte dessa receita se você tiver uma geração suficiente para ele ser deflacionário. Então, se você não está tendo essa deflação, o accountability do cara que tem o token, ele não existe, porque como que eu vou ganhar dinheiro tendo isso? Os caras que são desenvolvedores da Ethereum estão cheios de token de Ethereum, alguns deles, outros nem isso, estão trabalhando para cima das camadas também, então é um incentivo todo fragmentado. Entendeu? Cara, e essa discussão ela tá rolando bastante dentro da comunidade, inclusive uma das maiores críticas que a comunidade do Ethereum de desenvolvedores está recebendo é que eles se afastaram da comunidade. O que quer dizer isso? O que a comunidade da Ethereum, do ecossistema que holdam Ether e que estão ajudando a construir o ecossistema da Ethereum querem? Ganhar dinheiro. Simples assim, cara. Se você se afastar da comunidade e entender que o interesse de todo mundo é ganhar dinheiro, e você falar, cara, eu quero construir um bem público e tudo mais, você vai perdendo sua comunidade aos poucos. Você pode construir não era isso no início, né? Não, cara, no final do dia, todo mundo sempre quis ganhar muito dinheiro. E como que você ganha dinheiro dentro de cripto? Trazendo inovação, trazendo tecnologia, e não muito nessa vibe de bem público, que é pra onde... Então, isso passou a ficar depois, né? O problema é quando você melhora a tecnologia, e a melhora na tecnologia faz o seu token cair. Aí como é que fica o incentivo? Exatamente, tá certo? Porque a tecnologia, ela meio que seguiu, ela evoluiu pra um caminho que não
Não valoriza, Ele né? não A tecnologia ele da não Ethereum favorece hoje é melhor ou pior do que era há 2 anos atrás, para o usuário? Melhor, Muito melhor. muito melhor. Por isso que eu falei, são 2 jalecos. O jaleco de produto, a Ethereum só vem evoluindo, cara. Aquela grande história de é muito caro transacionar no Ethereum, o ecossistema EVM é uma merda. As wallets agora são boas, os produtos são bons, a taxa é barata. Cara, dá pra fazer basicamente tudo nas segundas camadas. Tudo que você consegue fazer em qualquer outra rede. Então essa ideia de o produto Ethereum é uma merda, caiu por água abaixo. Não existe mais. As taxas são baratas. Agora, essa é a parte ruim. Como eu falei, a gente reduziu a exposição por conta dessa parte ruim. A gente enxergou e falou, não tô gostando pra onde tá indo. Por que a gente ainda roda uma posição? Porque continua sendo a fucking Ethereum. Continua sendo um colosso dentro do mercado cripto. BlackRock, quero fazer um fundo tokenizado. Faço na Ethereum. JP Morgan, quero lançar um projeto de tokenização. Faço na Ethereum. Sony, quero lançar uma segunda camada. Faço na Ethereum. Fulano de tal, quero fazer alguma coisa. Quero transacionar $1 bilhão. Faço na Ethereum. Ainda tem o logo, a marca Ethereum, trazendo um moat, trazendo uma vantagem competitiva muito grande para o ecossistema. E você tem uma possibilidade agora com o ETF, Ethereum, o Ether. Primeiro ativo depois do Bitcoin a conseguir ter um ETF. O que eu acho que às vezes a gente não entende o quão gigantesco é isso, né? Porque o Bitcoin é o Bitcoin, cara. E você conseguir ter um ETF sem ser o Bitcoin é algo gigantesco. Você precisa ter uma robustez imensa. E aí você tem ali, a Ethereum com a confiança que ela tem. É muito fácil contar essa historinha lá em Wall Street e falar, investe nisso aqui que essa daqui é a maior plataforma de tokenização do mundo e tokenização é o futuro. É muito fácil o cara comprar essa tese. É muito fácil a BlackRock entrar de cabeça em tokenização e botar grana ali dentro. É muito fácil alguma empresa falar, vou lançar a minha própria blockchain privada, vou lançar dentro da Ethereum. É muito fácil disso acontecer. Então a Ethereum ela continua numa posição muito confortável em termos de produto, em termos de confiança em relação ao mercado. Se ela começar a perder isso, aí ferrou. E a gente já começa a ver várias empresas lançando produtos dentro da Solana, lançando produtos dentro da Sui. Então já dá pra ver que o próprio mercado ele já tá olhando para outros caras, entendeu? E aí eu não digo mercado traders, eu digo empresas, institucional, entendeu? Então eu acho que a Ethereum ela ainda tá muito bem posicionada para o par Ether Bitcoin ele se recuperar e conseguir fechar no verde dentro desse ciclo. Ou seja, Ethereum terminar o ciclo com uma performance melhor que o Bitcoin. Eu acho que ela ainda tá bem posicionada para isso. Mas a cada dia que passa, eu preciso me convencer que eu estou confortável com a minha posição em Ether. Isso me incomoda. É que tem uma questão especulativa, né? Isso aqui, tudo que a gente tá falando, às vezes se o token estivesse subindo, ninguém tá vendo problema nisso, até porque isso já é problema há muito tempo. Ia tá tudo bem. Ia tá tudo bem, né? Tem a questão especulativa e tem a questão de fato de fundamento. O mercado cripto conta muito a percepção que as pessoas têm do que tá acontecendo. No fundamento do longo prazo, pra você convencer esses caras a investirem em Ethereum, você vai precisar ter uma Ethereum deflacionária, porque essa é a forma como a Ethereum gera fluxo de caixa. Para o cara que está rodando o token. Se não for deflacionário, é melhor então eu investir na empresa de validação de Ethereum, ou então eu criar a minha segunda camada de Ethereum, entendeu? Eu vou ganhar vou ganhar dinheiro de outras formas. A BlackRock pode tokenizar no Ethereum sem investir no token da Ethereum, se o token da Ethereum não for deflacionário, porque ela não tem fluxo de caixa nenhum com o token da Ethereum. Então, acho que é isso sim. Agora, em termos especulativos, se entrar liquidez no mercado, aquele cenário que a gente estava desenhando, se tem corte de juros, volta a grana para o mercado, as pessoas estão construindo em Ethereum ainda é a rede com mais desenvolvedores. Esse negócio tem a chance muito maior de subir, porque é especulativo e é o que aconteceu. Então, o segredo para ganhar dinheiro é ganhar dinheiro, basicamente. Se entrar liquidez no mercado, a Ethereum pode subir, mesmo se tudo isso que a gente falou piorar. Cara, a própria Solana, né? Solana teve um movimento explosivo dela depois que as métricas começaram a explodir e a geração de receita do ecossistema começou a crescer, né? Aí assim, vamos lá, a gente tem esse cenário do Ethereum, certo? Que, de fato, deixou de ser uma possibilidade de investimento incrível, né? Quando a gente fala de investimento, de retorno. Considerando isso, né? Somando, inclusive, Ethereum ao Bitcoin, a gente tá falando de uma grande parte do mercado. Não vai dar para fazer 10x ali. Existe alguma outra forma, talvez, que a gente possa pensar de fazer esse 10x? Porque com esses dois aí na carteira não vai rolar, né? Cara, essa é a fatia segura da carteira que você tem que ter, que é o garantido. Porque se você tentar apostar em um monte de altcoin, um monte de geminho e tudo der errado, você vai a zero. E ir a zero é algo que a gente não quer em cripto. Aí você não tem mais ficha pra jogar, né? Você não tem mais ficha pra jogar. Você tem que estar no jogo. Você tem que não correr risco de ruína, que é algo que o Carlos comentou. Por isso que a gente fala que a gente gosta de separar a nossa carteira em 3 caixinhas. A carteira segura, a caixinha segura, carteira especulativa, caixinha especulativa e a caixinha alto risco. Que é um equilíbrio de risco. Você pega uma balança e você tem que colocar um equilíbrio de criptos dentro da sua carteira que fala, se tudo der errado, eu não vou morrer. Mas se tudo der certo, eu vou ganhar muito dinheiro. Tem que ser basicamente essa daqui a lógica. Caixinha segura. Ativos que você tem muita convicção de que vão continuar existindo daqui 2 anos. Não 1 a 0. Daqui 3 anos, que não vão 1 a 0. Hoje, na nossa visão, isso aqui é Bitcoin, Ether e Solana. Tá?
na visão do nosso time. Antes era Bitcoin e Ether, a Solana ela garantiu o seu posto dentro dessa caixinha ao longo desse último ano, tá? A caixinha especulativa são aqueles projetos que, pô, eu gosto desse setor e eu acho que esse cara aqui, ele é o líder do setor, ele é o melhor produto, ele tem o maior potencial de crescimento aqui dentro. O cara já tem um certo nível de consolidação ali, já tem seu 1 bilhão de market cap, que em cripto é algo que te coloca ali dentro do top 100, top 200. E eu tenho uma convicção grande dentro desse cara. Eu não coloco a minha mão no fogo de que ele vai continuar existindo daqui a 2 anos, porque o mercado cripto muda muito rápido. Mas eu tenho uma grande convicção de que se essa tese der certo, ele é o cara que mais vai se beneficiar disso. Caixinha especulativa. Caixinha alto risco, aí é aquele cara que você olha e fala, não sei direito explicar como que esse cara Isso aqui parece genial, Isso aqui pode dar tudo parece errado, genial, né? mas não tem métrica, não tem produto, só tem um PowerPoint. Só tem uma promessa e muita fé. Só que esse cara tem 20 milhões de market cap. Tem 100 milhões de market cap. Esse cara tá muito atrás dos concorrentes dele. Mas a ideia como ele se posiciona pode dar muito certo. E aqui eu consigo fazer 10, 20, 30x talvez. Só que eu não vou colocar 10% na minha carteira nesse ativo. Você pode fazer 0x também. Exatamente. A maior probabilidade, 90% de probabilidade disso acontecer. Então eu vou colocar uma fatia menorzinho da nossa carteira. E você me lembrou de uma coisa, vou voltar e falar com vocês aí, pessoal. Essa lógica das caixinhas, de equilibrar as caixinhas e de explicar quais criptos comprar, como comprar e como fazer esse equilíbrio, é justamente o que eu vou explicar na aula 3 do desafio 10x do jeito certo. Coloquei esse nome, é um nome bem apelativo, porque eu sei que se eu colocasse o nome como investir em cripto, ninguém ia clicar. Então 10x do jeito certo, para todo mundo clicar e aprender junto com a gente. Aprender essa lógica das caixinhas e de como montar uma carteira para conseguir esses 10x aí que o Léo comentou, beleza? É um curso gratuito, você não vai perder nada e não vai gastar nada participando. Eu tenho certeza que depois que terminar aí as aulas, vai mudar um pouco da sua visão de como investir. Que dia que vai ser? Dias 9, 10 e 11 de outubro. Boa, e aonde? Anota. Vai ser aqui mesmo. E como é que eu entro no... Primeiro link da descrição. Fechou. É isso aí. Se inscreveu já aí? Eu não Eu tive já. no grupo ainda. Né? Entra no grupo lá. Cara, é isso. Falta a sua pergunta, né, Léo? Você quer fazer uma pergunta pro Léo aí, Carlos? Já falei muito hoje. Quanto tempo que você acha que dura airdrop? Que não vai durar para sempre isso aí. Quanto tempo que você acha que a galera vai continuar ganhando dinheiro? Vamos lá, o que é airdrop pra você? Pra gente entender o que você tá pensando em durar. Porque eu acho que isso vai se transformar, entendeu? Entendi. É porque eu acho que é o seguinte, ó. Sempre Já teve... ganhou algum airdrop, Carlos? Não faço airdrop. Nunca? Nunca fiz. Olha só. Tô sempre no... O Léo só no segurando estudando pra não ali. te chamar de vacilão, mano. Não faço. Eu vou continuar fazendo. O negócio é só estudar ali, trabalhar e tal, ficar bonitinho. Não faço airdrop, não. Malhar. Vou ali malhar, pá, ali, academiazinha. O tempo que ele usa malhando, eu pego airdrop. Fica ali. Não vou, não. Muito bom, velho. Só faço o básico, só. Agora, eu quero saber o seguinte. Sempre teve no mercado cripto oportunidades que foram muito assimétricas e todas elas acabaram em algum momento. Tipo assim, em 2019 a galera ganhava dinheiro com mineração. Teve uma galera que ficou milionária minerando o cripto. Chegou um momento que aquilo ali acabou, teve prazo de validade, mas quem aproveitou se deu muito bem. E aí sempre foram tendo esses momentos, e o cara que está em cripto para poder aproveitar essas oportunidades de conseguir ganhar muito capital além do investimento, então ele vai fazer algum tipo de arbitragem, algum tipo de mineração, algum tipo de coisa, ele tem que estar sempre pulando de oportunidade em oportunidade, e todas essas oportunidades são boas demais para ser verdade, e é justamente por isso que todas elas em algum momento acabam. Acaba aquilo ali, você tem que se adaptar e falar, vou procurar a próxima e vai indo, e o mercado cripto tem várias. Então, com mineração, por exemplo, foi isso. NFT, games... Cara, airdrop pra mim é uma parada dessa. É um momento, é isso que você quer dizer? Exato, eu acho que assim, cara, tem várias coisas de airdrops que são obviamente assimétricas e não tem como durar pra sempre, porque vai atrair muita gente. Em vários que aconteceram aí. Tanto que, por exemplo, quando teve o airdrop de Gito, um monte de gente foi pra rede da Solana. Né? E aí começaram a falar, qual que é a próxima? Aí tarde demais. Exato. Então eu quero entender o seguinte, várias coisas acontecerem em airdrop, obviamente, são impossíveis de acontecer para sempre e continuar acontecendo exatamente da mesma maneira, porque é dinheiro muito fácil que a galera tá ganhando, que você ganhou, por exemplo, e que isso vai se alterando. Eu quero saber de você quanto tempo que você acha que vai durar isso da maneira como tá acontecendo e qual que você acha que vai ser a próxima coisa quando esse negócio acabar, entendeu? Essa parte de futurologia aí, a gente conversa mais pra frente, mas vamos lá. Acho que o grande ponto... O grande ponto é que quando a gente teve um timing de mineração muito bom, a gente não extinguiu a mineração, ela continua acontecendo. Inclusive, tirou um player muito importante, que era o Ethereum. Mas o mercado fica mais racional, não é qualquer Zé Mané que vou ligar aqui a porque agora você precisa ter um poder maior pra converter. Então, vou minerar aqui. A mesma coisa com NFTs. A gente também teve um momento de NFT
E isso não deixou de existir. A gente ainda usa NFT, mas talvez com mais racionalidade agora. A mesma coisa games, a mesma coisa diversos outros momentos do jogo. Então, eu entendo que existem algumas tecnologias ou então algumas ferramentas que são momento. E quando a gente fala de momento, se você surfar da forma certa, você vai ganhar muito dinheiro, né? Eu estou vivendo isso, então eu sei o que eu tô falando. Mas não é tanto assim, mas... o grande ponto... A humildade do cara... é verdade, eu não mudei de vida. Aliás, eu não gastei nada. Saiu na Lamborghini. O grande ponto que eu acho que pode determinar algum tipo de prazo para isso é que a gente ainda tem grandes empresas que vão lançar os seus airdrops. Então, independentemente do mercado, a gente, no momento de mercado bom ou ruim, a gente ainda tem, como se fosse numa agenda, ainda existem alguns grandes momentos de lançamento de airdrop. Até, por exemplo, Linea, Scroll e várias outras que ainda não tem o seu próprio token e vai ter que ter, porque houve um investimento de fundo justamente nesse sentido. Talvez isso comece a mudar quando a gente tem quando a gente começar a ter uma nova narrativa no mercado. Eu entendo que o mercado está bem carente de narrativa, né? Inclusive, pode até ser por isso que o airdrop ele chegou lá em cima e agora ele tá meio que flutuando ali em cima, talvez ele seja a melhor narrativa, não tem nada que chega pra tirar ele dali, sabe? Vou traduzir um pouco esse mercado tá carente de narrativa. Não tem produto novo, não tem inovação em cripto há 8 meses. Porque a gente teve algo muito novo. E nem expectativa de. A gente teve algo muito novo, que foi, por exemplo, restaking. A gente teve, cara, as próprias segundas camadas. Um ano atrás, as segundas camadas, esse fator de escalabilidade de 20 vezes era menor que uma vez. Há um ano atrás, as segundas camadas não tinham mais atividade que Ethereum. Hoje elas têm 20 vezes mais atividade. Então, nasceram tecnologias novas, estão nascendo blockchain a rodo. A gente tem, cara... desnecessárias Sei, Monad, que são blockchains que estão, cara, revolucionando o ecossistema EVM. E agora? Qual que é a próxima? Eu tenho um ponto, que inclusive a gente não sabe agora, não tem como saber, né? Mas talvez no futuro a gente perceba que essa nova narrativa possa ser algum tipo de conexão entre a blockchain da Ethereum e a blockchain do Bitcoin. Eu acho que a gente talvez trazer algum tipo de leitura nova de uso dessa segurança da rede Bitcoin para um cenário em que a gente consegue construir alguma coisa lá dentro, pode ser um novo momento, e não significa nem que vai ser eficiente, né? Mas pode ser um novo momento. Talvez a primeira vez que essa tese colocou o pezinho na água, tomou um choque ali de tão frio que tava, foi em Runes e essas coisas, né? Talvez em um próximo momento a gente possa ver isso se desenvolvendo, e aí seria gigantesco. Não sei se isso vai acontecer, ao invés de tentar prever, né? Eu vou tentar continuar, pelo menos durante um ano, pelo menos, aí mais pra frente, acho que talvez uns 2 anos, ainda vai ter bons frutos para serem colhidos em airdrop. Mas eu devolvo essa pergunta, o que você acha que pode tomar esse cenário que hoje dá atenção para airdrop? Porque eu acho que isso também não vai ser para sempre. Talvez airdrop sempre exista, mas isso talvez não vai ser um cenário tão assimétrico, como você falou. Cara, de maneira assimétrica, na verdade, se for para pensar, muitos daqueles caras que estavam trabalhando com mineração agora migraram e estão trabalhando com airdrop, e são os mesmos caras que foram migrando de assimetria em assimetria que vai aparecendo no mercado cripto, entendeu? Então, acho que vai continuar rolando essa questão de liberação de tokens, mas ela vai acontecer sendo mais criteriosa, com coisas mais arriscadas e com setores com maior potencial de expansão. Então, vai ser a mesma coisa, só que você vai ter um setor específico, por exemplo, de tokenização em uma blockchain específica, com 10 desses caras tentando fazer isso, e aí vai ser mais difícil você acertar qual deles que vai dar certo, que você vai conseguir fazer algo para poder ganhar, entendeu? Até porque se fosse muito fácil, aí o seu ganho já seria muito pequeno. Eu acho que vai só se remodelar, assim, entendeu? E isso vai continuar sendo uma coisa meio de porão, assim. Talvez exija mais coisa profissionalismo. Que pouca gente faz. Quando chega o profissionalismo, o dinheiro fácil acaba, entendeu? Então você tem que sempre estar na fronteira onde o profissionalismo não está. Quando chegou o profissionalismo em mineração, o dinheiro fácil em mineração acabou. Agora, conforme vai chegando o profissionalismo em airdrop, onde esse profissionalismo vai chegando de maneira mais forte, vai ficando mais difícil para poder ganhar o dinheiro em comparação com o que era antes, mas a grande verdade é que antes também era muito mais difícil saber que você teria um ganho muito grande ali, né? Menos pessoas sabiam. Então, não tinha ranking, não tinha nada. Então as coisas elas vão se tornando mais eficientes. Isso já em boa parte aconteceu, né? O cenário de airdrop, ele já, não vou dizer se profissionalizou, mas ele já mudou bastante. Já mudou bastante. Se você fizer de qualquer jeito, você não ganha mais. Perfeito. No máximo, porque você tem uma conta do Telegram e você vai ganhar $50 ali. Ou porque você clicou num hamster. Ganhar dinheiro de verdade tem que seguir os tutoriais do Léo. Isso é verdade. Aliás, dá pra reassistir as aulas que estão aí. Exatamente. Tá aqui no canal, né? Exatamente. Tá aqui no canal, exato. Então, se não for inscrito,
seja inscrito. E também a galera, se inscreva aqui no não canal. precisa a galera tá deixando o like, tá? Eu acho que isso é bem relevante. Se verdade. vocês puderem deixar o like pra que isso chegue pra mais pessoas. Eu sou um péssimo host, cara. Eu não sei nem pedir like. Vamos ver a próxima dúvida que a gente tem aqui. Bora. Uma dúvida muito importante que a gente prometeu no começo da live e ainda não respondemos. Carlos, quanto que a eleição afeta a cripto? Você falou hoje, Boa. o Léo falou que Dos eleição, 4 em 4 anos, né? eleição hoje em cripto é mais importante do que o halving. E você falou, eu concordo. Agora Concorda se mesmo? explique, isso se explique. Concordo, porque eu acho que o halving, ele... assim, comprovadamente o halving já não tem mais o impacto de oferta por conta dos mineradores que estão despejando Bitcoin no mercado, e o Bitcoin também comprovadamente tem um comportamento de preço que vai cada vez mais ficando comparável com o comportamento de equity, de risco no mercado financeiro tradicional. Então tudo indica que o halving ele já não tem mais a importância que ele tem no passado. Tudo isso é comprovado com dados do mercado. Há quem diga que ele nunca teve essa importância toda que falam, porque isso também tem uma comparação com a entrada de liquidez no mercado tradicional e o preço do Bitcoin, mas era uma correlação muito menor do que é hoje. Depois de pandemia e invasão da Ucrânia, isso aí ficou bem mais intensificado. Então, assim, por questão de halving, acho que é isso. Assim, dá muito mais importância para macro, para afetar o preço do Bitcoin, do que para E isso não volta o atrás, ciclo né? do halving, não volta atrás. Agora, eleição americana, né? Qual que é a grande questão que a gente tem da eleição americana? Primeiro, a gente tem o Kennedy Jr. lá, que era o cara que falava bem de Bitcoin. Ele estava no Partido Democrata, saiu do Partido Democrata, agora está apoiando o Trump. E o Trump também, no meio desse caminho, também apoiado por outros caras republicanos. O próprio J.D. Vance lá, que é o vice dele. Enfim, toda essa comunidade. O Trump começou a abraçar a ideia, começou a falar bem de Bitcoin. E, pô, a gente tem ali alguma coisa entre 10 e 50 milhões de americanos que tem alguma exposição direta ou indireta em cripto. E, na grande maioria dos casos, em Bitcoin. Então, isso aí começa a se tornar um eleitorado que tende a ir se tornando relevante, entendeu? E o que a gestão Biden fez durante os últimos 4 anos foi espantando esses caras, usando eles como bode expiatório. E como o cripto foi tratado como bode expiatório por vários governos, vários estados, ao longo dos últimos anos, né? Mais em específico, ali de 2016 para cá, a gente começou a ter cripto crescendo mais. Então, em específico, a gente tem cripto sendo muito utilizado como bode expiatório por algum tipo de instabilidade financeira e, mais especificamente ainda, um bode expiatório por conta da questão do gasto de energia. E a gente tem na gestão do Biden esse apelo maior com renovação da matriz energética, verde, né? Com investir mais em campos de energia eólica, de energia solar, planta industrial de carro elétrico, e o Bitcoin também foi tratado como bode expiatório, né? Se for entrar hoje no portal da Casa Branca e pesquisar qual foi a proposta do governo Biden para tentar taxar em 30% a mineração de Bitcoin nos Estados Unidos, você vai ter o título lá falando, nós temos que fazer os mineradores de Bitcoin pagarem pelo custo social que eles estão infligindo aos outros. Né? Então é basicamente você usar a mineração de Bitcoin como bode expiatório, que você, esses caras aqui estão gastando muita energia, isso acaba rimando com a minha pauta eleitoral. No meio desse caminho, a gente teve uma quebra gigantesca no mercado, FTX quebrando, Terra Luna quebrando, essas duas quebras saíram do universo dos entusiastas de cripto e foram para o mercado tradicional, virou página, manchete na Bloomberg, no Financial Times, no Wall Street Journal. Então isso aí trouxe uma reputação ruim para a cripto justo em meio ao governo Biden, né? O Biden entrou ali em 2020, né? Então ele ficou 20, 21, 22... Não, entrou em 2021. Então ele entrou em 2021. Foi o finalzinho ali do crescimento do mercado. Tanto que eu lembro que a gente tinha ainda aquele momento lá do chairman da SEC, que o pessoal achava que ia ser positivo e tal, ali em 2021. E aí toda a quebra que a gente teve no mercado de cripto, ela aconteceu durante o governo Biden. Então se somou essa quebra, essa reputação ruim que cripto foi pegando, cripto sendo usado para evasão de divisas, por exemplo, em lugares que estavam sendo sancionados pelos Estados Unidos, e a gente tinha esse bode expiatório com relação à energia elétrica. Então tudo isso foi se juntando para a gente ter uma postura que foi ficando cada vez mais proibitiva com relação ao mercado de cripto por parte da administração do governo Biden, entendeu? Junto com várias outras coisas, né? Foi a tempestade perfeita. Você tem a guerra tecnológica entre Estados Unidos e China, a maior corretora do mundo de onde que é? Da China. Aí chamaram lá o cara lá, qual que é o CZ lá, e aí foram lá e processar o cara. Prenderam, coitado. Então,
Então foi a tempestade perfeita, entendeu? Que aconteceu em relação a isso. E aí foi um eleitorado que estava órfão ali, que começou a pegar bode do governo Biden, e o Trump, ele viu isso como oportunidade de falar, pô, vou abraçar esses caras aqui, vou conseguir alguns votos, e o Trump, ele também já tem uma postura, principalmente quando a gente fala de gasto energético, que é diferente do governo Biden, né? Uma das principais pautas que o Trump tem é de apoio da indústria de óleo e gás, de extração de petróleo de xisto nos Estados Unidos e também de gás natural, que é uma coisa que a gestão do Biden tem uma postura um pouco menos positiva, porque tem a emissão de gases, né? E o próprio gás natural é uma das principais fontes energéticas da mineração dos Estados Unidos. Exato, porque porque também quando a gente teve aumentos de preços no petróleo, né, e tudo mais, a gente teve uma evolução tecnológica muito grande de 2004 a 2005 para cá, então foi uma coisa nova, né, nos Estados Unidos, e os republicanos abraçaram mais isso, né? O Texas, por exemplo, é um dos maiores estados de extração de gás natural de petróleo de xisto nos Estados Unidos. Então o Trump, ele abraçou isso, ele já tem esse apoio de lobby dessas empresas de extração de petróleo e gás, e tinha esses caras de Bitcoin, que a mineração em grande parte se utiliza dessa energia, né? A mineração de Bitcoin, por exemplo, hoje é colocada como o único recurso de demanda flexível e granular da grade elétrica do estado do Texas, que eles utilizam para poder fazer a estabilização de grade elétrica, porque a energia que vem eólica e solar ela é muito instável, então você precisa de uma fonte de energia que você consegue ligar e desligar muito fácil para poder usar a energia em excesso ou então desligar quando você tem falta de energia. Uma bateria. Exato, mais ou menos como se fosse uma bateria, né? Porque a gente não tem bateria, então coloca isso como uma forma de você conseguir monetizar energia extra ou então desligar quando tem muita energia. Então, assim, as coisas elas acabaram se juntando, né? O interesse da indústria de extração de petróleo e gás, a pauta do governo Trump, o interesse da indústria de mineração e a postura proibitiva com relação ao mercado de cripto. E aí o que antes era um tema que era pouco debatido, junto com o crescimento do número de usuários e investidores no mercado de cripto, e principalmente em Bitcoin, a gente acabou criando ao longo dos últimos um ano, principalmente, uma divisão entre republicanos e democratas, com os democratas sendo mais proibitivos com relação a cripto, os republicanos sendo mais apoiadores da indústria de cripto como uma indústria de interesse nacional. E no meio do caminho foram tendo várias coisas se desenrolando ali, né? Isso foi ficando cada vez mais acirrado. Principalmente até porque a gente tinha um lobby que partia em grande parte da FTX, dos caras de cripto que financiavam os democratas, né? Um dos maiores doadores para a campanha do Biden foi o SBF. E esses caras saíram. Então, junto com isso, ainda tirou o principal cara que financiava a cripto do lado dos democratas, quebrou. E ficou com uma péssima reputação também para os caras. Pô, esse cara aí tava te financiando, roubou um monte de gente e tal, não sei o quê. Então, foi basicamente isso. Obviamente, nesse cenário, se o Trump ganhar, é melhor para o mercado de cripto do que se a Kamala Harris ganhar. Isso aí é evidente. A gente tem, principalmente hoje, aí são Ripple, Coinbase e a16z, os maiores financiadores aí nas campanhas eleitorais dos Estados Unidos dentro do mercado de cripto, e a maior parte da grana desses caras está indo para os republicanos. A gente tem outros caras também, o dono lá da Missary, o Ryan, qual que é o nome do cara lá? Ryan Watkins. Esse cara aí. Ryan Selkins lá da Missary foi no começo do Trump, tirou foto com o cara, e tem um monte desses caras aí que começaram a se tornar mais trumpistas, né, mais apoiadores deles. Só que desde que o Biden saiu da corrida eleitoral, a Kamala tem liderado nas pesquisas. Pois é. E hoje fica meio 50-50 ali de quem é que vai ganhar, entendeu? Talvez isso esteja fazendo preço no Bitcoin? Eu acho que não, porque a gente não teve tanto efeito disso nem quando o Biden saiu. Quando o Biden perdeu o debate lá. Talvez quando tiver decisão, aí sim. Não sei. Assim, porque a grande questão, na verdade, é o seguinte. Até o momento, macro tem impactado mais. Porque o principal evento que marcou, os dois principais eventos que marcaram uma ascensão do Trump na corrida eleitoral no período recente foram o atentado que ele sofreu lá no comício e a derrota do Biden dentro daquele debate lá. Quando essas duas coisas aconteceram, o preço do Bitcoin não se movimentou tanto quanto ele se movimentou quando dados macroeconômicos são liberados. Entendeu? Então, eu acho que é um pouco por isso. Agora, assim, em um cenário, tudo mais permanecendo igual. A única coisa que você vai mudar, né, é o ceteris paribus lá da economia. Todo cenário permaneceu igual. A única coisa que vai mudar vai ser eleito Trump ou Kamala. Óbvio que o Trump vai ser melhor, porque não tem o que ser pior parte do Trump para cripto, entendeu? Pelo menos de maneira significativa. Agora, para esse cenário de curto prazo, eu acho que macro tende a impactar mais, tá, do que essa eleição. O máximo que a gente vai ter vai ser uma postura um pouco mais proibitiva, que é o que já está acontecendo.
Porém, uma coisa que poucas pessoas falam é que o lobby de cripto, né, lá nos Estados Unidos, eles têm os PACs, que são como se você tivesse muita gente querendo apoiar uma determinada indústria, e aí você faz um grande fundo, Um grupo de doadores, um né? grupo de doadores, e esse grupo de doadores vai terceirizar a doação para vários políticos que vão apoiar essa indústria. Então você tem, por exemplo, o AIPAC, que é o PAC de defesa de Israel. Então, vários doadores lá que estão juntos com a causa de Israel, eles vão lá, doam para esses caras doam para a campanha de políticos republicanos e políticos democratas. Você tem hoje um super PAC de cripto, que foi composto que os principais doadores, como eu falei, são Ripple, Coinbase e A16Z, mas ele também tem PACs que são afiliados a ele e que acabam também sendo financiados de maneira indireta. E nesses PACs que são financiados de maneira indireta para o Super PAC de cripto, a gente tem alguns que fazem doação majoritária para candidatos republicanos, mas a gente também tem alguns que fazem doação majoritária para campanhas democratas, né? E a gente tem o interesse da indústria de cripto de se profissionalizar e de sair desse dilema regulatório e tudo mais. Então eles também estão fazendo doação para campanhas democratas. Inclusive, em alguns momentos, a Elizabeth Warren, que é uma das principais representantes desse lobby contrário à cripto, ela foi meio colocada de lado por outros lobbies ali democratas, entendeu? E, cara, o interesse da indústria, cara, BlackRock, por exemplo, Larry Fink, ele é um democrata de carteirinha, o CEO da BlackRock, ele é democrata, aquele povo lá de Wall Street, das principais universidades americanas, o pessoal do Vale do Silício, todos esses ambientes são majoritariamente democratas. Então, quando a gente olha para mercado financeiro e mercado de tecnologia, é impossível você ter cripto se desenvolvendo sem ter o dedo desses caras, e que eles já estão dentro de cripto hoje, principalmente o pessoal de universidades de tecnologia, e também chegando aos poucos em Wall Street, entendeu? Então não tem como você ser uma indústria que cresce majoritariamente com caras que vêm da Califórnia, Vale do Silício, e caras que estão em Nova York, Wall Street, sem ter um apoio de gente democrata, entendeu? Então é meio inviável, assim. Vários caras do mercado financeiro, vários caras do Vale do Silício são, de maneira geral, apoiadores do Partido Democrata. O próprio Larry Fink talvez tenha sido o principal representante disso, que a gente viu de maneira midiática. Então, o CEO da BlackRock é um cara que doa extensivamente para campanhas democratas, ele é um democrata de carteirinha, e obviamente ele fez alguma pressão pro Gary Gensler aprovar o ETF de Bitcoin, entendeu? Isso aí fica evidente, é quase que um racha político ali. Então, com Wall Street e com o Vale do Silício tendo interesse no crescimento da indústria de cripto, eu acho difícil que o lobby, com relação aos partidos democratas, faça com que uma vitória democrata continue sendo tão proibitiva quanto ela é hoje no governo Biden em uma candidatura da Kamala Harris. Por mais que o apoio mais explícito do Trump e o fato dele não usar a mineração de Bitcoin como um bode expiatório energético faça com que, em um primeiro momento, uma eleição do Trump seja melhor do que uma eleição da Kamala Harris, entendeu? Perfeito, cara. Muito bom. Tem alguma dúvida aí? Não, nenhum. Não, perfeito, cara. Eu concordo bastante com a visão, principalmente da parte de que a eleição, o fator eleitoral como um todo, ele tá fazendo menos preço do que macro, então com certeza em fator de escala, de importância, macro, ele faz muito mais preço para cripto nesse momento. Porém, a gente tem uma certa sazonalidade negativa do mercado, tanto de cripto quanto de bolsa americana, em relação aos meses anteriores à eleição. Então, normalmente um período volátil. Exatamente. E uma volatilidade negativa, né? Então, às vezes o mercado ele prefere uma certeza de um cenário mais ou menos do que uma incerteza se vai ser bom ou ruim. Então, eleição, na maioria das vezes, quando você teve eleição nos Estados Unidos, o mercado ele acaba oscilando, ficando com medo antes da eleição, quando define a coisa e dá uma estabilizada. Perfeito. Dá para eu riscar, então, halving da minha lista de consultas ali para investimento em... Eu acho que dá. Já deveria ter feito. Isso aí. Quem comprou a Tesla Out-Season depois do halving foi pra vala. É verdade. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Carlos, Léo, muito bom ter vocês aí. Muito bom ter você aqui, Carlos. Começa a cabular um pouco as aulas lá. Então, a vida de jovem universitário é complicado. É triste, cara. Mas, pessoal, muito obrigado aí pra todos vocês. A gente já vai encerrar já. Pessoal, quer lembrar alguma coisa aí? Quero saber como é que eu faço 10x, cara. Muito bom. Pessoal, 9, 10 e 11 de outubro, desafio 10x do jeito certo. 3 aulas gratuitas, vai ser um curso, basicamente, de cripto, de forma gratuita, que a gente vai fazer, mostrando quando comprar cripto, quando vender cripto. Eu vou mostrar alguns indicadores que eu uso para saber. Vamos montar junto um DCA
uma estratégia de realização de lucro. Vou falar quais criptos que eu acredito que mais tem potencial para esse ciclo, setores que eu estou olhando, como comprar cada uma dessas criptos, quanto comprar de cada uma, como balancear tudo isso dentro do portfólio. Vou falar um pouquinho de airdrop também, sabia? Ah, é? Eu assisti só aula, eu aprendi, né? Mas não tem jeito. Vai ajudar a fazer os 10x, né? É indispensável. Boa. É indispensável. Tudo isso focando em montar uma carteira para quem almeja fazer os 10x aí dentro de cripto, mas se não bater 10x, pelo menos tá bem posicionado para ganhar dinheiro sem assumir risco de ruína, porque todo mundo fica falando aí que dá para ganhar muito dinheiro em cripto, mas nunca explica no detalhe exatamente o que você tem que fazer no dia a dia. 9, 10 e 11 de outubro, o primeiro link na descrição aí para vocês se inscreverem, vai ser muito legal ter vocês com a gente. A gente não fez nenhum lançamento esse ano, então a gente não fez nenhuma sequência de live, todo mundo fica fazendo sequência de live todo mês para vender produto, a gente não fez isso nenhuma vez esse ano, a gente vai fazer uma só no ano inteiro, de tão oportuno que a gente acha que é esse momento. Se inscrevam aí, a gente vê vocês na próxima sexta-feira, no próximo episódio de resenha. Fechado? Muito bom, meu cara. Muito bom. Valeu. Me Muito sigam bom estar com no vocês Instagram lá. Eu criei agora o grupo lá de fazer atualização macroeconômica, tem meu canal no YouTube também. Entra lá no Instagram que vocês vão achar. Qual que é o arroba? É @0xcarloshenrique. Vamos deixar tudo E não aqui é por causa do embaixo. Ethereum, porque o Bitcoin também tem número hexadecimal. Praticamente qualquer cripto que tem praticamente qualquer uma tem número hexadecimal. Na formação de carteira, ou então quando você vai Qual que é o fazer do a Bitcoin? seed. O que do Bitcoin? O comecinho, não é BC? É, mas no processo de você criar a sua carteira, você passa pelo hexadecimal. Olha só. Quando você vai fazer a derivação. O Então o cara 0x não é só por causa do tentando Ethereum, não. justificar que ele não é Ethereum não maximalista. Não, é por causa de cripto no geral. Mas Não é ninguém mais. entende, né? É isso aí. Valeu. Vamos deixar todos os links na descrição aqui do canal de todo mundo. Acompanha a gente e até o próximo episódio. Valeu.